Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Graça e paz, irmãos, é bom poder partilharmos novamente a palavra do Senhor e trazendo esse texto tão precioso que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, recordando a ele algo que é basilar da sua caminhada ministerial. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E nessa oportunidade nós vamos refletir em um trecho precioso da palavra do Senhor, trecho inspirado da palavra do nosso Deus. Hoje a nossa reflexão se dará em um texto que é de genealogia, que se encontra lá em Êxodo capítulo 6. Quero convidá-lo a que abra sua Bíblia. E nós vamos olhar nessa genealogia, que é a palavra de Deus. Muitos cristãos acabam, quando se deparam com a genealogia, eles acabam pulando a genealogia. Nós precisamos entender que cada palavra das Escrituras foi revelada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ao nos depararmos com a genealogia, nós precisamos gastar um tempo, não somente de leitura, mas de estudo sério e profundo das Escrituras, porque a genealogia é palavra de Deus, é inspirada, e ela é um instrumento que o Espírito Santo usará para moldar, para lapidar a minha, a sua vida, o meu e o seu coração. E hoje, pela graça de Deus, nós iremos refletir nesse texto precioso. Vamos ler a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 6, do verso 14 até o verso 27, diz assim: São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. São esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Mussi. São essas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefegues e Cri. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filho de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Eucana e Abiasaf. São essas famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta palavra preciosa. Obrigado por esse texto que nos mostra o projeto do Senhor, por intermédio de pessoas. E peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor abra os nossos olhos para vermos e nos deleitarmos nesse precioso texto e nessas preciosas histórias que aparecem da Tua palavra, para a nossa edificação, para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento. Que possamos, ó Deus, nos aproximar todas as vezes da Tua palavra inspirada, com temor e tremor no coração, para que possamos crescer, ó Deus, e conhecer mais do Senhor, da Tua graça, da Tua salvação e sermos mais santos em nome de Jesus. Amém.
Você já teve o privilégio de pegar um álbum de fotos? Principalmente aqueles álbuns com fotos antigas. Esses álbuns geralmente eles possuem preciosidades que o tempo deixou para trás. Por exemplo, ao pegar um álbum com fotos antigas, você começa a perceber como você mudou. Você às vezes engordou ou cresceu, ou o seu cabelo está diferente. Você percebe nesses álbuns com as fotos antigas a história da sua família, parentes, entes queridos. Talvez você possa pegar um álbum de família e perceber que alguns entes queridos já se foram. E então você fica de uma maneira saudosa, relembrando daquela pessoa, vendo ali aquela pessoa nas fotos. Esses álbuns antigos, eles são histórias. Na verdade, a nossa forma de montarmos uma genealogia é arquivando as coisas por meio de fotos. Os passeios que você deu com a sua família, com o seu cônjuge, com os filhos, um avô, um bisavô que talvez você tenha algum arquivo, são histórias ali demonstradas, registradas, são histórias da nossa vida, da nossa família. E quando você acessa esses arquivos, esses álbuns, você não somente revive a história, mas se porventura você está mostrando essas fotos antigas para o seu filho, que talvez é novo, você também está fazendo com que ele faça parte dessa história e que ele possa conhecer cada personagem dessa rica e preciosa história, dessa rica e preciosa genealogia que é a história da nossa vida, da nossa família. Desde quando eu era criança, eu gosto muito de observar as fotos e principalmente álbuns com fotos. Na época, quando eu era criança, era muito comum encontrar os meus colegas com aqueles álbuns de figurinhas dos esportistas, principalmente na época da Copa do Mundo. Você tinha os melhores jogadores, os jogadores da seleção. E quando nós olharmos também para esse álbum com as figurinhas dos esportistas, tudo aquilo ali tinha uma história. Então a gente olhava para aquele álbum tentando identificar quem era o craque de cada seleção, quem é o melhor jogador, a história daquela seleção, do país e tudo mais. Tudo isso também maneiras de contarmos histórias, maneira de registrarmos os fatos e construirmos uma espécie de genealogia também da história do futebol, da história dos craques de futebol ou da Copa do Mundo. Há diversas genealogias, não somente da família, não somente do futebol. O professor lá no seminário, um dia, ele contou uma experiência que teve quando ele estudou nos Estados Unidos e ele morou na cidade de New Orleans. E ele disse que essa cidade era a capital do jazz. E ele, como já gosta de jazz, para ele era o melhor lugar do mundo. E ele narrou que certo dia ele entrou numa loja e olhou na parede dessa loja, tinha um quadro com uma árvore genealógica do jazz. E ele conta assim com os olhos bem arregalados e com a boca bem feliz mesmo, para dizer que tinha uma árvore genealógica com toda a história do jazz. Como começou, como desenvolveu, os principais ritmos, personagens, e ele diz que nessa árvore genealógica tinha até o jazz brasileiro, que é a música popular brasileira. Ele ressaltou que na Europa, principalmente lá em New Orleans, a MPB brasileira é tida para eles como se fosse um jazz. E ele conta tudo isso mostrando que nessa árvore genealógica você tinha histórias belas, as músicas contando sobre a vida do povo, as músicas relatando a experiência que aquela parte específica dos Estados Unidos viveu, o tempo de escravidão, letras remontando a fé dessas pessoas. Por que, irmãos, tudo isso? Porque seja a genealogia do jazz, seja a genealogia do futebol com os melhores craques, com as melhores seleções do mundo, seja a genealogia da minha e da sua vida, da nossa família, tudo isso tem história.
Tudo isso tem demonstração do governo e cuidado soberano de Deus em conduzir a história do mundo, a história dos seres humanos. Quando nós remontamos a história, quando nós voltamos os olhos para cada personagem que existiu na história, nós vemos a provisão de Deus, a direção, o seu cuidado, e nós vemos como Deus tem trabalhado a aliança da redenção. Hoje não é diferente nessa genealogia bíblica. Nos deparamos aqui com a genealogia que mostra que Deus, ele está trabalhando a aliança da redenção por meio de alcançar pessoas, por meio de fazer um pacto com pessoas, e não são pessoas perfeitas. E hoje eu quero destacar com vocês, à luz desse texto, sobre as preciosas lições que aprendemos sobre o plano redentor de Deus por intermédio de pessoas pecadoras. Preciosas lições que aprendemos do plano redentor de Deus por intermédio de pessoas pecadoras. E a primeira lição que eu quero destacar desse texto é que Deus graciosamente restaura homens maus. Veja, esta é uma notícia maravilhosa para nós seres humanos pecadores. Deus trabalha com homens e homens maus, mas Deus os restaura. Deus transforma a vida destes homens e Deus usa estes homens como instrumento para a tua glória e o teu louvor. Alguns personagens muito importantes destacados nessa genealogia. Não temos nem tempo propício para trabalharmos cada um dos personagens específicos, mas a genealogia ela dá ênfase a alguns personagens e mostra como Deus graciosamente transformou a vida destes homens. Os três primeiros personagens que eu quero chamar a atenção nesse texto é Rúben, Simeão e Levi, três filhos de Jacó, três irmãos de José. O primeiro deles, Rúben, ele foi o primogênito de Jacó. Ele, como primogênito, ele deveria ser o exemplo para os demais irmãos. Como primogênito, ele deveria ser aquele que, na ausência, na morte do seu pai, ele assumiria a liderança da família. Ele seria o próximo líder dos irmãos. Mas a história bíblica descreve em Rúben de uma maneira tão vergonhosa, porque o seu pecado vai sendo apresentado, a sua rebelião, as suas escolhas, as suas atitudes ruins. E nesse álbum de família de Jacó, as coisas não caminham muito bem. Mas é aí que a graça de Deus atua. Rúben, ele é descrito nas Escrituras como um filho incestuoso. Rúben, ele foi filho de Lia, e é interessante que quando Lia, ela deu à luz a Rúben, ela deu o nome a ele, que significa: o Senhor atendeu a minha aflição, e por isso agora o meu marido me amará. Lia e Raquel, elas viviam em constante disputa pela atenção do próprio marido. E Rúben, então, vai nascer como que uma solução para esse desentendimento, para essa competição que existia entre Lia e Raquel. Rúben, ele nasceu e rapidamente demonstrou as suas características notáveis de liderança. Rúben foi quem encabeçou, segundo o texto de Gênesis, a venda de José para a caravana dos ismaelitas. A Bíblia também diz que Rúben deitou-se com Bila, uma concubina do seu pai, e ele ficou marcado por causa desse relacionamento. De uma forma profética, Jacó disse que Rúben, ele não seria o líder dos seus irmãos, por ser uma pessoa instável como a água. E mesmo depois de tantos erros cometidos por Rúben, Deus foi gracioso com ele. Deus alcançou a sua vida. Deus usou de misericórdia para com a vida desse jovem que tinha tudo para terminar de uma maneira trágica. Deus então alcançou o seu coração e restaurou a sua vida. O testemunho bíblico diz que Deus foi gracioso com ele,
ao dar-lhe família e filhos. E quando ele teve a oportunidade de ir ao Egito com os irmãos, ele ofereceu os próprios filhos para ficarem como refém, a fim de proteger o irmão mais novo, Benjamim. Deus abençoou Rúben, e ele teve família, teve filhos, e ele teve uma genealogia. Portanto, que aqui em Êxodo apresenta os filhos de Rúben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Nós precisamos destacar a graça de Deus transformando a vida deste homem. A graça de Deus em lhe dar família e filhos. O quanto que mudaria a nossa percepção no âmbito familiar, dos relacionamentos, se entendermos que família é bênção de Deus. Nós temos no relato do capítulo 1 de Êxodo, que as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, que temeram a Deus e desobedeceram a Faraó, elas foram abençoadas por Deus com famílias. Família é bênção de Deus. Você que tem a sua família, aprenda a ver a sua família, a sua esposa, os seus filhos, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, como bênção de Deus. E é de fato isso, irmãos. Outro exemplo, na verdade, os dois outros irmãos, Simeão e Levi, também são aqui apresentados como homens de coração maus, homens que fizeram muitas coisas ruins. Deus havia sido gracioso com Rúben e seus irmãos, Simeão e Levi. Estava entre estes a quem Deus fora gracioso. Veja, queridos, Simeão é aquele que recebeu o nome de sua mãe, Lia. Ele era o segundo na linhagem. O nome dele significava: o Senhor ouviu que eu era desfavorecida e me deu um filho. Já o nome Levi significa: agora dessa vez se unirá cada vez mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Os nomes dos filhos simbolizavam conflitos na família, ciúmes e invejas. As suas vidas foram caracterizadas por esses traços de contendas, ciúmes e invejas. Simeão foi o braço direito de Rúben na venda do seu irmão José. Simeão e Levi foram responsáveis pela trágica história registrada em Gênesis 34, o massacre dos homens de Siquém. O príncipe de Siquém havia tomado Diná e tido relações com ela. Ele a havia tomado para si e se deitou com ela e a humilhou. Essa atitude trouxe grande amargura e vergonha sobre a família de Jacó. O príncipe de Siquém desejou casar-se com Diná e pediu para fazer um acordo com Jacó e com toda a família. E então a exigência para os homens era que eles circuncidassem. E o texto bíblico vai narrar que no 3º dia, após esses homens fazerem a circuncisão, Simeão e Levi vai entrar na cidade de Siquém e vai matar todos os homens. Veja, irmãos, homens que fizeram coisas más. Até o próprio Jacó, ele vai reconhecer que esses seus filhos eram inclinados à maldade, à violência. Jacó vai dizer para eles assim, quando retornam desse massacre: vós me afligistes e fizeste odiosos aos homens dessa terra, entre os cananeus e entre os ferezeus. E Jacó diz: por causa disso, eles irão nos matar. O próprio Jacó amaldiçoa o seu filho, dizendo que os seus descendentes seriam divididos e espalhados. Lá em Números, quando apresenta a genealogia das tribos, é perceptível que essas palavras de maldição de Jacó sobre a vida de Levi se faz presente lá, porque os números de descendentes, de homens da tribo de Levi, era bem menos em relação aos outros. Esses homens perversos e maus, esses homens que praticaram coisas vergonhosas, esses homens que serviram de pedra de tropeços para suas famílias e para tantas outras famílias, foram homens que Deus alcançou, foram homens que Deus transformou o seu coração e o seu caráter. Não esqueça disso. Ao remontarmos todas essas figuras,
ao montarmos este álbum da genealogia, destacando alguns personagens, é para que eu e você entendamos que Deus, ele restaura a vida do mais vil pecador. É assim na história da genealogia. Deus, ele trabalha e muda a vida, muda a conduta, o caráter, o comportamento de homens maus. É por isso que eu e você estamos aqui. Porque outrora era eu e você que estávamos vivendo no caminho de maldade, de impiedade e dos mais vis pecados, que desonrava a nossa própria vida, o nosso corpo, a nossa família, e envergonhavam aqueles que também conhecem a nossa biografia. Se eu e você, nesse momento, recordarmos as nossas biografias, há mancha, há pecado, há muitos e muitos pecados que se fazem parte da minha e da sua história, mas glória a Deus, porque Deus nos amou e Deus enviou Jesus Cristo para morrer lá na cruz por mim e por você, sendo eu e você pecador, sendo eu e você alguém que ainda estava perdido, vivendo no caminho da violência, da desgraça, da morte, das trevas, escravo da carne, do pecado e do próprio Satanás. Glória a Deus, porque o Senhor é quem preserva as nossas vidas. Deus amou eu e você quando eu e você merecíamos o pecado, merecíamos a condenação eterna, estávamos presos no pecado. Mas Ele nos resgatou com sua forte mão. De uma maneira graciosa, Ele restaurou a minha e a sua vida. Assim como o autor do livro de Êxodo, Moisés, ele registra esses homens para mostrar que Deus restaura a vida de homens maus. Deus graciosamente muda a vida e o coração de pessoas que não têm nada a ofertar no sentido da salvação e nada a ofertar para Deus, mas Deus nos ama incondicionalmente. A primeira lição é: Deus restaura homens maus. Deus restaurou eu e você. Por isso podemos fazer parte da igreja. Mas a segunda lição que vemos nessa genealogia é que Deus restaura, mas Ele não somente restaura. Deus restaura e Deus separa homens para o seu serviço. Não adianta eu e você pensarmos que simplesmente dizer eu creio em Jesus, eu tenho certeza da salvação, isso já basta. Deus, Ele restaura homens maus, mas restaura para usá-los como instrumento para testemunhar, para fazer a tua vontade ao longo da existência neste mundo. Veja comigo, irmãos. Deus, Ele não está apenas restaurando pessoas, Ele também está separando algumas para um serviço específico. Essa genealogia, ela está toda construída em volta de Levi. Posteriormente, nós temos o conhecimento por meio da narrativa bíblica, que é da linhagem levítica, que vem os sacerdotes. Os sacerdotes que vão assistir diante do Senhor. Os sacerdotes que vão fazer sacrifício em nome do povo diante do Senhor. É por intermédio do sacerdote que as pessoas poderão cultuar a Deus, ofertar um sacrifício agradável a Deus. E é interessante que a Bíblia depois diz, linkando toda essa sombra que foi o sacerdócio levítico, com a realidade plena e gloriosa revelada do sumo sacerdote Jesus Cristo. Hebreus vai descrever de uma maneira gloriosa e linda que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hoje você não depende de um sacerdote humano, de alguém que assuma um cargo de liderança na casa do Senhor, para que você cultue a Deus, para que você se achegue a Deus. Porque o próprio Deus já se encarnou e tornou-se o meu e o seu sumo sacerdote daqueles que creem em Deus, daqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o nosso sumo sacerdote. Por intermédio dele nós temos acesso ao trono da graça. Por intermédio dele nós podemos achegar ao trono da graça com confiança. Glória a Deus, porque a Bíblia nos recorda que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Veja, queridos, esta genealogia está dizendo para mim e para você que Deus restaura, mas Deus separa homens para ser instrumento da sua vontade.
Veja, é exatamente assim que Deus faz. Deus levanta presbíteros, diáconos, professores, pastores, pregadores da palavra de Deus. Deus levanta pessoas em diversas áreas do seu reino para servi-lo com fidelidade, com temor e tremor, para fazer a tua vontade, para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Pense na maravilha e no privilégio de quantas pessoas virão a crer no Senhor através da sua vida, através da instrumentalidade da sua vida, que o Espírito Santo usará você em determinadas circunstâncias para levar as pessoas a conhecer a Deus, a se relacionar com este Deus da aliança. Meus irmãos, mas também há um alerta importante aqui. Primeiro, em relação ao pecado que insensibiliza o coração e cauteriza a mente. Quantas e quantas pessoas hoje que se dizem cristãs, que nasceram de novo, serem salvas, e elas não estão engajadas no reino de Deus, não estão servindo a Deus em área nenhuma. Isso é triste, irmãos, porque Deus não somente salva pessoas, mas Ele salva para usá-los. Quando Jesus, Ele diz aos discípulos que eles deveriam ir por todo mundo pregando o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que Ele tinha ordenado. Essa ordem da grande comissão de Mateus 28 é para mim e para você, cristão. Em todas as áreas do nosso viver, precisamos entender que vivemos diante da face de Deus e vivemos uma vida de serviço a Deus. Servir a Deus não é ir à igreja meramente. Servir a Deus não é se contentar com um espírito religioso. Não, servir a Deus é você ter convicção de cumprir a vontade de Deus em todos os lugares, por onde você for. Seja você alguém que sirva no ministério, com uma vocação específica, seja você no engajamento, no trabalho da igreja, ou seja você na sua vocação, você precisa servir a Deus, porque a sua vida foi comprada lá na cruz, pelo sacrifício de Jesus. É tão triste ver, irmãos, que pessoas hoje não mais se importam com engajar-se no reino de Deus. Não há mais comunhão, não há mais relacionamento de discipulado. Não há como conviver mais desfrutando de comunhão, porque as pessoas têm perdido essa visão de igreja. As pessoas têm esquecido dessa mentalidade do que significa ser cristão, do que significa ser igreja. Por isso, irmãos, é que nessa genealogia nós vemos o Senhor que alcançou Levi, um homem mau, mas transformou a sua vida e o separou, não somente ele, mas a sua linhagem, para um trabalho específico, para ser instrumento da tua vontade. Eu fico pensando em relação aos nossos filhos. Olha que beleza! A minha e a sua vida, a minha e a sua família, fazendo parte de um projeto, de um plano, o plano divino, o plano de Deus, que é muito maior do que a nossa própria vida e a nossa própria família. Imagine só, o meu filho crescer, e se porventura Deus o colocar em uma área, ou chamar para ser um pastor ou um missionário, e ele pregar, e por intermédio da pregação dele, a sua vida como instrumento do Espírito Santo, tantas outras pessoas, tantas outras famílias vierem a crer em Jesus Cristo, a conhecê-lo como Senhor e Salvador. Eu não sei se você já pensou nisso, mas você é crente porque o filho de alguém falou de Jesus para você. Você já pensou nisso? Você é crente porque Deus usou a vida de alguém comprometido em ser um instrumento usado por Deus em falar e fazer a vontade de Deus, e essa graça alcançou o seu coração. A pergunta é, você tem sido esse instrumento na vida de outras? Veja, alguém certa feita disse assim, que evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde há pão. Veja, é exatamente isso que o reino de Deus possibilita a gente desfrutar. Outrora éramos os mendigos. Outrora eu e você estávamos perdidos e famintos, mas alguém nos levou até o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, e matou a nossa fome. Alguém conduziu eu e você à fonte da água da vida, e então saciamos a nossa sede. A questão é, e você? Tem sido esse instrumento de Deus? Deus tem
usado você, você tem proclamado as boas novas do Evangelho para homens maus? Ou você acha que simplesmente assistir reuniões já é suficiente? Deus restaura homens maus, mas essa genealogia nos lembra que Deus restaura e Deus separa pessoas para instrumento da tua vontade. E a terceira lição que destacamos dessa genealogia é que nem todos que aparentemente estão engajados no serviço de Deus são de fato de Deus. É um alerta para o meu e para o seu coração. Nem todas as pessoas que dizem pregar sobre Deus, falar de Jesus, nem todas as pessoas que estão na igreja são de fato igreja. Nem todas as pessoas que adentram ao ambiente religioso são de fato pessoas que nasceram de novo. Elas não pertencem a Deus. Não podemos generalizar. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele citou a parábola do joio e do trigo, dizendo que o joio e o trigo são semelhantes e que eles existem e até se confundem uns com os outros, e que o único que pode separar o joio do trigo é o próprio Senhor Jesus quando voltar com poder e glória e instaurar o seu supremo tribunal. Veja, irmãos, não cabe a mim e a você ficar pensando quem é crente ou quem não é crente. Mas eu e você também não podemos nos iludir simplesmente porque algumas pessoas estão arroladas em uma genealogia ou em um hall de membro da igreja. Nem todas as pessoas que foram batizadas na igreja são de fato crentes verdadeiramente. Porque se fossem, nós não tínhamos descrentes, nós não tínhamos pessoas que abandonam a fé para viver uma vida no mais vil pecado, pisando e rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo. Veja, e essa genealogia nos apresenta alguns exemplos de pessoas que estavam entre o povo de Deus, mas não eram de Deus. O primeiro são os filhos de Arão. Se você quiser ler depois com mais calma, Levítico 10, de 1 a 20, descreve o exemplo terrível dos filhos de Arão. Arão era sacerdote, logo, os filhos de Arão também eram sacerdotes. O que se esperavam dos filhos dos sacerdotes é que eles fossem fiéis, obedientes a Deus e cumprissem com fidelidade o ofício sacerdotal. Mas Levítico 10, de 1 a 20, descreve a atitude dos filhos de Arão que violaram a cerimônia religiosa e sagrada do povo de Deus. A demonstração surpreendente da aprovação de Deus por meio do fogo que consumia os sacrifícios, diante dos olhos de Moisés e diante das pessoas que participavam dessas cerimônias, foram também impactantes o mesmo fogo que caiu e consumiu a vida dos filhos de Arão. Nadab e Abiú receberam o juízo de Deus. Eles foram consumidos, eles morreram, porque Deus reprovou esses dois sacerdotes. Possivelmente que Nadab e Abiú, eles adentraram a este momento da cerimônia embriagados. Eles estavam de tal maneira embriagados e desconsideraram Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E é interessante que lá em Levíticos 10, diz que o fogo de Deus caiu sobre eles e os consumiu. Veja, irmãos, nós precisamos ter cuidado ao assumir determinadas funções no reino de Deus e não fazê-las com fidelidade. Deus nos pedirá contas. Deus cobrará de nós. Deus exige de nós fidelidade. Deus exige de nós fazermos com temor e tremor o serviço do Senhor. O outro exemplo que temos nessa genealogia são os filhos de Corá. Os relatos sobre esses homens e os seus descendentes estão bem apresentados em Números 16, do 1 ao 50. Esse texto narra a grande rebelião contra Moisés e Arão. Esse capítulo descreve uma série complicada de acontecimentos. Corá e seus filhos e mais 250 homens vão se levantar e opor a liderança de Moisés e Arão.
Eles levantam uma rebelião para tentar puxar o tapete de Moisés e Arão. E mais uma vez, irmãos, Deus vai disciplinar esse povo. Esse povo vai ser acometido de uma praga, até que Deus ouve a intercessão de Moisés e Arão e faz cessar a praga no meio deste povo. Mas estes foram consumidos, foram rejeitados por Deus. Veja, irmãos, nem todos que estão nessa genealogia são figurinhas bonitas. Não dá aqui para ficar procurando quem é melhor do que quem é mais habilidoso, quem é mais usado por Deus, mas essa genealogia descreve como Deus está trabalhando na história, como Deus muda a vida, como Deus usa pessoas, mas também alerta para o perigo de nos acostumarmos com o ambiente do povo de Deus, nos acostumarmos com as coisas sagradas, nos acostumarmos com as coisas de Deus e fazê-las sem temor e tremor. Deus não tolera, irmãos, essa atitude. Deus não suporta. Deus não permite que eu e você lidemos com as coisas santas de uma maneira tão irreverente. O nosso coração precisa temer e tremer diante de Deus e lidar com todo tremor com as coisas santas. Mas há dois exemplos nessa genealogia, e eu quero encerrar com isso dizendo da forma como devemos lidar com a palavra de Deus. O primeiro exemplo destacado aqui na parte final dessa genealogia é o exemplo de Finéias. Finéias, ele é descrito aqui como filho de Eleazar. E é interessante que o significado do nome Finéias é justo. E Provérbios, ele vai dizer que a memória do justo será preservada, mas a memória do perverso cai em esquecimento. E nessa genealogia, isto é colocado em prática. Entre tantos exemplos, entre tantas pessoas, entre um contexto de tantos que estão ali, alguns vivendo uma vida mais ou menos, outros desobedecendo, como os filhos de Corá, como os filhos também de Coate, que desobedeceram a Deus, que colheram um juízo terrível e pesado de Deus. Nós temos aqui Finéias, um homem descrito como justo. E Finéias, irmãos, certa feita, quando o povo de Israel estava participando de uma festa no meio dos pagãos, Finéias, ele viu um homem chamado Zinri levar uma mulher para a tenda no meio do povo de Israel. E então Finéias, ele pegou uma espada e vazou esse homem, Zinri, com a espada e o matou. E o testemunho bíblico diz que Deus cessou a praga no meio do povo por causa do juízo que Finéias emitiu sobre a vida de Zinri. Você pode ler isso com mais calma em Números 22 até o capítulo 25. Você vai ver toda essa história descrita de um período em que o povo de Israel abandonou o Senhor e começou a voltar-se para a idolatria. Começou a voltar-se para o paganismo dos povos ao derredor. Mas quando Finéias, ele emite esse juízo, ele tem esse ato de reprovação de Zinri, Deus recebe como um ato justo. Olha que interessante para você perceber, o Salmo 106, do verso 28 ao verso 31, vai descrever este evento de uma forma sucinta. Preste atenção, ó. Também se juntaram a Baal Peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim como tais ações o provocaram a ira de Deus, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. O testemunho do salmista dizendo que em meio à idolatria, a orgias sexuais que aconteciam no meio dessas festas pagãs, regadas a bebidas e a essas orgias sexuais, houve um homem justo que não se corrompeu, houve um homem justo que fez justiça e essa justiça agradou o próprio Deus. Meus irmãos, a Bíblia descreve que no meio das trevas brilhou a luz, quando
o Deus homem se encarnou, Jesus Cristo. E ele veio e deu a própria vida em sacrifício aos eleitos. Ele que veio para morrer, para que eu e você que estávamos também perdidos em trevas e nos mais vis pecados, pudesse experimentar da paz com Deus, ser restaurado a um relacionamento com Deus Todo-Poderoso e voltarmos a ter comunhão com Ele e segurança da vida eterna. Um outro exemplo, e eu encerro com isso, é que no meio de falsos líderes, Deus também tem a sua liderança autêntica. Veja só, o texto diz isso, no verso 26 a 27. Se você observar, há várias ênfases apontando para Moisés e Arão como sendo líderes autênticos, a quem Deus chamou, a quem Deus levantou, a quem Deus enviou, a quem Deus capacitou, a quem Deus deu a sua autoridade. Verso 26 diz assim: são estes Arão e Moisés, as quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas ordens. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. O texto diz com frequência: são estes, não são aqueles, são estes Moisés e Arão. São estes que Deus chamou, são estes que Deus enviou. Deus não se engana, irmãos. O chamado de Deus é específico. O chamado de Deus é individual. Deus não se engana com as pessoas. Deus conhece o coração. Deus chama, Deus capacita, Deus envia. E Deus faz prodígios e sinais por intermédio da vida de Moisés e Arão, porque eles eram lideranças autênticas. Sabe, meus irmãos, Deus abençoa a vida de uma igreja quando aquele que assume o seu pastorado, de fato, é chamado e enviado por Deus para estar ali. Há pessoas que estão em determinados locais ou igrejas que Deus não chamou e Deus não o enviou para tal lugar. Por isso é que eu e você precisamos pensar se estamos no lugar onde Deus quer que estejamos. Alguém certa feita disse que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Que você saia daqui hoje gravando isso no seu coração. Deseje estar no centro da vontade de Deus. Hoje nós remontamos um pouco dessa bela história do povo de Deus. História composta por homens que de fato eram homens maus, mas Deus o restaurou. Homens que Deus separou para o seu serviço e Deus usou com poder e graça. Homens também que estavam entre o povo de Deus e que não era de Deus. Deus os disciplinou e puniu por seus pecados, por sua dureza de coração, por sua insensatez. Por isso, vale o alerta para nós, ao pegarmos este álbum de belas imagens da graça, do plano redentor de Deus, imagens que recordam para mim e para você, Igreja de Cristo, que esta é a igreja. A igreja não é uma composição de pessoas perfeitas, mas de pessoas alcançadas por Cristo Jesus, que se arrependeram dos seus pecados. A igreja não é composta de uma genealogia de pessoas sem pecados, mas de pessoas com o coração quebrantado e contrito. Essa é a igreja, um povo imperfeito que serve a um Deus perfeito. A igreja é um povo fraco nas mãos de um Deus forte. Essa é a verdade que precisa ecoar o meu e o seu coração quando abrimos uma genealogia e a lemos, ou quando olhamos para a nossa própria vida ou para a nossa própria igreja. Alguém certa feita disse assim: a igreja é um lugar de gente hipócrita. E o outro respondeu: venha, tem lugar para mais um. Veja, queridos, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, que almejam ser mais santas, que almejam ser mais parecidas com o Deus que é santo e perfeito. Pessoas que vivem com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Pessoas que de fato amam a Deus e querem viver para a sua glória. E, irmãos, a igreja é a grande família que Deus está juntando em todas as gerações para passar uma eternidade para sempre juntos. Igreja não é só ir num local físico. Igreja é nascer de novo e pertencer de fato a Deus. Igreja é ter um nome arrolado na genealogia do livro da vida e não simplesmente num hall de membros. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia em que nós tivemos a oportunidade de pegar a Tua palavra e lê-la e refletir sobre essa história,
sobre esse quadro, ó Deus, tão belo, que é essa genealogia, e sobre o plano redentor do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja, como família. Abençoa a nossa genealogia. Abençoa a grande família que é a igreja na qual fazemos parte. Nos fortaleça, ó Deus, e nos encoraje a caminhar em nome de Jesus. Amém, Senhor.